Olá, exploradores de dados. Vamos falar um pouco sobre autonumeração, campo que cria automaticamente números, na medida que nós vamos incluindo valores dentro desta tabela. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados, e hoje nós vamos falar sobre um campo de autonumeração. Também sou o autor da Jornada de Explorador de Dados, um programa de treinamento que vai transformar você do zero até um nível avançado num analista e explorador de dados. Vou deixar o QR Code aqui na tela para você poder acessar a qualquer momento a Jornada do Explorador de Dados e transformar você também num analista e explorador de dados. Antes de falar sobre o campo autonumeração, nós vamos falar um pouco sobre chave primária. O que é uma chave primária? Bom, chave primária é aquele campo dentro de uma tabela, de um banco de dados, que possui valores que identificam de modo único cada um dos registros, cada um daquelas ocorrências, seja de pessoa, de empresa, né, um produto, empregado e assim por diante. Cada uma das situações que vai acontecer no seu sistema. Cada uma das vendas, uma chave primária pode ser a nota fiscal. Então esse aí é um bom exemplo. Para pessoas nós temos como colocar identificadores, o número de identificação social ou então o número de CPF. Para todas as pessoas vivas, a gente tem um CPF único para cada uma delas, ou pelo menos deveria ter, em casos que não são fraudes, né? Certo, então, uma vez que a gente sabe da nossa chave única, imagina que eu tenho uma empresa que vai produzir material de escritório, caderno, lápis, borracha, canetas e assim por diante. Ou então vai vender esses produtos. Eu posso colocar que cada um desses produtos recebe um código único na medida que eu vou cadastrando. Então eu coloquei uma vez o mouse, né? Então eu tenho o mouse ali colocado, esse mouse recebe o código 1. Se eu colocar um outro mouse de um outro modelo, um outro tamanho, qualquer coisa assim, ele vai receber um número 2. Se eu colocar o mouse, esse mesmo mouse de novo, por engano, ele vai receber o número 3, né? E assim por diante. Então ele vai recebendo números que vão crescendo de modo indefinido até, sei lá, quantos bilhões ou quanto você definir. Eu posso colocar um campo de autonumeração que use o tipo de dados do tipo inteiro, que ele vai de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Então esse daí é um caso em que a gente tem até 2 bilhões de produtos que eu posso incluir ali dentro. Se eu colocar um campo do tipo big int, que seria um inteirão, é virtualmente infinito os números que eu posso colocar ali. Então eu posso colocar quantos eu quiser ali dentro. Certo, vamos lá então. Vamos sair dessa teoria e vamos ver esse negócio um pouco mais na prática mesmo. Eu estou entrando aqui na minha máquina virtual. Bom, primeiro, eu tenho aqui um banco de dados que está completamente vazio, não tem nenhuma tabela aqui dentro, como a gente pode ver aqui. Está demorando um pouquinho para abrir, pronto, abriu aqui. Então vamos criar uma tabela aqui. Create Table. E aí eu posso colocar aqui Table Pessoa. Deixa eu tirar o mouse da frente, opa. Vamos de novo aqui, né? Pessoa. Dentro desse campo Pessoa, eu vou ter aqui uma chave primária, que vai ser o número da pessoa, o número do CPF da pessoa. E esse daqui vai ser um campo, que é um numérico de 9 posições. Mas Fuji, a gente tem um numérico de 11 posições para o meu CPF. Sim, os dois últimos são dígitos verificadores. Isso aí pode ser usado como conferência. Quando eu faço isso aí, eu obrigo a pessoa a ser cadastrada aqui com o seu documento pessoal. Então aqui o nome pessoa, que é do tipo varchar de, por exemplo, 200 posições, onde eu posso colocar aqui, acho que até o nome do Dom Pedro I, e mais outros dados da pessoa. Então eu posso colocar aqui quantos campos for necessário para identificar essa pessoa. Seja o nome da mãe, data de nascimento e assim por diante. Todas as informações que sejam relevantes para o meu negócio. É interessante que a gente coloque o mais completo possível para que a gente também possa fazer um CRM, que seria um relacionamento com o cliente. Eu possa mandar um cartão de Natal, um cartão de aniversário, um cartão saber se a pessoa é pai, mãe, para mandar um cartão do Dia dos Pais. Opa, então aqui cabe também o sexo da pessoa, ou gênero. Eu posso colocar aqui um campo descritivo, onde a pessoa pode descrever o gênero que ela se identifica. Sexo seria só o masculino e feminino, ou então o intergênero, que são as pessoas que têm condições únicas. Existem pessoas com 2x e um y, existem pessoas com 2y, um x, existem casos específicos. Então por isso que eu estou colocando o gênero aqui, que a pessoa se identifica da maneira que achar mais adequada. Bom, então estamos aqui com todos os campos, e aí eu posso colocar se a pessoa é pai, se a pessoa é mãe, cada um dos campos aqui para a pessoa.
Neste caso aqui, neste nosso exemplo, aqui eu tenho um campo que não vai permitir valores nulos, e também esse campo vai ser a minha chave primária. Certo? Quando eu criar essa tabela, eu vou poder incluir aqui pessoas, vamos atualizar aqui, vamos ver aqui as pessoas, pronto, ó. Editar 200 linhas, e aqui eu posso começar a cadastrar cada uma das minhas pessoas, né? Então eu coloco aqui o nome que eu quiser, o gênero que eu quiser e todos os demais dados que forem necessários para o meu negócio. Se eu tentar incluir a pessoa novamente aqui, ele vai dizer assim, olha, tem um problema. Existe uma chave primária aqui, eu não posso colocar duas vezes o mesmo valor. Então eu tenho que colocar um valor diferente aqui para poder cadastrar a segunda pessoa. Certo, mas isso aqui ainda não é autonumeração. Então vamos criar agora, em vez do campo de pessoa, em vez da tabela de pessoas, então nós vamos criar agora uma tabela diferente, que vai ser a tabela de produtos. Então vou criar aqui o meu código do produto, que vai ser um campo do tipo inteiro e vai receber essa regra de autonumeração. Não vai permitir valores nulos, até porque a autonumeração sempre vai preencher, e vai ser a minha chave primária. Além do código do produto, eu vou ter aqui a descrição, que vai ser um campo do tipo varchar, que vai ser o nome do produto, né, uma descrição mais extensa, né, ou então uma descrição mais sucinta. Uma descrição extensa. E assim por diante. Todos os dados que sejam necessários para o meu negócio. Peso, medida ou qualquer coisa assim. Certo, então vamos ver como é que fica essa minha tabela de produto, que eu acabei de executar esse código. Atualizo aqui, essa tabela apareceu aqui, tabela de produto. Botão direito, editar as 200 linhas superiores. E agora vamos começar a colocar aqui. Eu sou uma loja que vai vender material de escritório, uma papelaria, então vou colocar aqui, resma. Resma da marca X. A descrição sucinta vai ser resma X. E a descrição longa vai ser a resma com e eu vou preencher vários dados aqui que identifiquem esse meu produto de maneira legal, de modo que eu possa usar esse dado daqui para alguma coisa. Quando eu mudei de linha, veja aqui, ó, apareceu o número 1 aqui. Se eu quiser colocar novamente a resma X aqui, veja bem, ele recebeu o número 2. E aí eu posso também colocar vários outros dados aqui sobre este produto. Né? Opa, eu errei. Então, quando eu apagar aqui, e vou colocar novamente agora uma resma da marca Y. E agora eu vou mudar de linha e ele vai incluir automaticamente um número aqui. Que número que você acha que vai ser incluído aqui como código do produto? Eu vou deixar aqui 3 segundos para você pensar um pouquinho. Ok? Então vamos ver se você acertou. O próximo número que vai aparecer é o número 3 e não foi o número 2. Isso por quê? O número 2 já tinha sido utilizado. Né? Então, à medida que for incluindo novos registros, esse número daqui vai crescendo indefinidamente. Ao invés de resma aqui, eu poderia colocar então outros produtos. Né? Caneta azul, azul caneta. Então recebeu o próximo código, caneta preta. E assim por diante. Cada um dos produtos que vão ser incluídos aqui vão receber códigos novos. Então agora eu tenho um campo que eu não preciso me preocupar com o número que vai ser colocado aqui. E como é que isso aqui funciona na parte do código, dos scripts? Vamos fechar aqui. Eu tenho então essa minha tabela. Quando eu quiser inserir um dado dentro dessa tabela do produto, eu vou inserir dentro da tabela produto os valores. E aí vou pular o campo do código do produto e vou direto aqui para a descrição. Borracha plástica. Aí o próximo campo, que seria descrição sucinta. O próximo campo, que seria descrição sucinta, recebe aqui então o borracha verde. E aqui a descrição longa. Todos os dados que sejam necessários para identificar aquela borracha. Quando eu apertar no F5, eu incluí aquele valor. Vamos voltar aqui então para a nossa tabela. Botão direito, editar 200 linhas. Apareceu aqui a minha borracha plástica. Perceba aqui,
eu não coloquei aqui o código do produto e ele automaticamente incluiu esse código do produto. Para fazer o código do insert, eu posso usar dessa forma, onde eu tenho que colocar aqui todos os 3 campos aqui da borracha, né, que seria a borracha de maneira sucinta, borracha de maneira detalhada, ou se eu quiser apenas colocar um dos campos, né, eu posso dizer aqui que eu quero inserir dentro da tabela de produtos, apenas na descrição, os valores. E aí eu digo aqui quais são os valores que eu vou incluir. Neste caso daqui, vamos supor que seja borracha branca. E aqui eu posso executar. Apesar de ter colocado apenas a descrição aqui, quando eu atualizar isso aqui, vamos ver aqui. Ctrl R, aqui ele atualizou. Né? Então ele apareceu aqui a minha borracha branca. E aqui, claro, eu posso preencher com o resto dos dados à medida que for necessário. É sempre bom que a gente conheça bem o nosso negócio quando a gente for incluir. Ok, eu estou incluindo, mas eu acabei incluindo coisas erradas. E eu não tenho mais aqui esses campos do meio, 1, 3, 6, 7. Isso vai ficar um buraco aqui no meio? Sim. Como eu estou usando um campo de autonumeração, aqui no meio, esses valores vão ficar vazios. E se eu quiser até colocar de novo, eu posso até colocar aqui a caneta azul de novo. Mas ela vai receber um novo identificador. Mas se eu quiser ainda assim, apesar de tudo isso, incluir a caneta azul com o código 4. Acho que era 4 o código que estava aqui, né? Não tem problema. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, então, para incluir a caneta azul no código 4. Então eu quero incluir dentro da tabela de produtos, mas eu quero colocar aqui também o código do produto. Será que se eu colocar aqui caneta azul e colocar aqui o 4, será que isso aqui funciona? Não vai funcionar. F5, não é possível incluir no campo de autonumeração. Neste caso aqui, eu vou precisar alterar uma configuração do banco de dados. Essa configuração ela é exclusiva para essa tabela. Então eu posso alterar aqui o set identity insert produto on. E agora foi possível incluir aqui a caneta azul de novo no código 4, forçando, portanto, e quando eu atualizo, a caneta azul voltou aqui para o código 4. Então essa daí é uma das formas da gente ajustar. Mas uma coisa importante é que eu sempre, obrigatoriamente, preciso colocar aqui o nome desses campos aqui. Eu preciso obrigatoriamente, então, inserir aqui esse código, esse nome de cada um dos campos que eu vou colocar aqui dentro dos valores, ou então dentro do select, que pode vir aqui. Eu posso, ao invés de colocar valores, eu posso dizer que eu quero fazer um select, o 4, caneta azul. Se eu tentar executar agora, vai dar uma violação de chave primária, porque eu já fiz a alteração, porque eu já fiz a inclusão. Mas fora isso aí, eu poderia também ter feito. Vamos supor que eu apague então esse dado da caneta azul. Apaguei aqui o dado e vou incluir de novo. F5, executei. Somente esse pedaço marcado aqui, nesse azul acinzentado, é que está sendo executado. Depois de fazer essa mudança na tabela, a gente altera e volta o Identity Insert de volta para o valor default, para o valor padrão, que é o desligado. Opa, faltou o underscore aqui no lado. Set Identity Insert, produto off. Pronto. Então ele voltou ao normal. Então nós vimos na aula de hoje a criação de tabelas, para que servem as chaves primárias, que são esses identificadores únicos, e como é que a gente usa para criar campos de autonumeração em um desses campos aqui, que normalmente é usado no campo da chave primária. E se você precisa de mais conteúdos como esse daí, acesse a jornada do Explorador de Dados, que você vai ter esse conteúdo e muitos outros. Muito obrigado e até a próxima aula.